para gravar. Deixa eu falar o que é que eu vou fazer hoje. Eu vou fazer aqui algumas observações importantes sobre a competência 3, algumas coisas que eu quero que vocês prestem mais atenção, porque assim, o que está atrapalhando todos vocês, independente da turma que vocês estejam, é realmente a questão da competência 3, né? Sempre tem alguma coisinha a desejar na argumentação. Então, eu vou dar aqui algumas dicas do que é que vocês vão precisar fazer. Não é exatamente uma dica, é uma ordem, tá? Então, interpretem como uma ordem. Pensem assim, olha, a professora disse que eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer isso, tá? Interpretem como uma ordem. É de extrema importância que vocês cumpram o que eu vou pedir para vocês aqui, certo? Deixa eu só abrir aqui o arquivo. Rapidinho. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui algumas orientações gerais, tá? São mais relacionadas à competência 3. Outra coisa, essas orientações que eu estou colocando para vocês é com base no material do curso que eu li, tá? Esses dias. Então, assim, é muito importante. São coisas, assim, que eu me toquei, que eu percebi, olha, eles estão muito atentos com relação a isso. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? São coisas que, no fundo, vocês já sabem, mas eu preciso enfatizar. Uma coisa importante é com relação à hora de relacionar o repertório à discussão. Quando eu falo na questão de relacionar o repertório à discussão, eu estou falando tanto do parágrafo da introdução, como do parágrafo da argumentação, tá? Então, todas as vezes que você coloca um repertório, você tem que prestar atenção se ele está bem articulado à discussão. E aqui eu vou colocar algumas sugestões não, algumas informações do que não pode haver falha, tá? Não pode haver falha no sentido do que eu vou colocar aqui quando for fazer essa relação, ok? O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escolham um repertório mais próximo possível do argumento, ok? Preste atenção. Se for o repertório da introdução, professora, lá na introdução eu escolho um repertório e não é para argumentar, eu escolho um repertório, né, para introduzir, para poder contextualizar. Quando eu falo do repertório da introdução, o que é que eu quero que vocês prestem atenção? Deixem ele articulado à tese. Dentro do repertório da introdução, preste atenção nisso. Dentro do repertório da introdução, eu quero o problema que você vai abordar na tese, dentro do próprio repertório, ok? Então, repertório da introdução, que é importante, eu tenho que colocar, né, dentro desse repertório já o meu problema relacionado à tese. Então, o problema apresentado na tese deve estar inserido no repertório. Entenderam? Então, professora, eu não consigo pensar em um repertório associado ao tema. Mas tem como você pegar aquele repertório que não é associado ao tema e colocar o problema da sua tese dentro dele, tá? Mesmo que ele não esteja relacionado ao tema.
Dá para você pegar aquele problema que você está discutindo, aquele problema que você vai abordar na tese, pegar aquele problema e jogar dentro do seu repertório, tá? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu coloco lá no meu repertório, eu digo assim, eu falo que na Revolução Industrial, só um instante, viu? Já que abriu o bate-papo, que às vezes eu clico e ele não vai. Jussiele perguntou se é tipo uma comparação. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Vai ser sempre uma comparação, tá? Vai ser sempre uma comparação. Só que para fazer essa comparação, você precisa já colocar o problema que você vai abordar na tese ainda dentro do repertório, antes de ir para a tese, tá? Então, eu coloco assim: na Revolução Industrial, houve um avanço tecnológico que facilitou a comunicação entre as pessoas. Veja. Bom, aí repare o que está errado. Eu vou mostrar o que é que está errado. Nesse sentido, o uso isso está errado. Preste atenção. Na Revolução Industrial, houve um avanço tecnológico que facilitou a comunicação entre as pessoas. Aqui no meu repertório, eu só estou falando do avanço tecnológico. Eu não estou falando de criança, eu não estou falando da influência, né, do uso das tecnologias por crianças. Então, observe que isso aqui é minha tese, né? Ó, o uso exagerado das tecnologias pelas crianças é um desafio no Brasil. Essa é a minha tese. Mas tem alguma coisa relacionada a isso no meu repertório? Me responda. Não, nada a ver. Relacionada à tecnologia, né? Então, por exemplo, já é um repertório pertinente, já é um repertório legitimado, tá tudo certo. Qual o problema? É que aqui, embora eu tenha falado de avanço tecnológico, e no meu tema tem a questão das tecnologias, veja que o meu problema da tese não está aqui, né? O meu problema da tese não está aqui no meu repertório. Então, o que é que eu tenho que fazer? Facilitou a comunicação entre as pessoas e facilitou a exposição das crianças na internet. Melhorou? Já está mais associado? O que é que vocês acham? Sim. É isso que eu quero que vocês observem. Repare, ó, se eu falo só que do avanço tecnológico, ainda não está entrando no meu problema da tese. Mas, quando eu falo que as crianças estão sendo expostas, pronto, já estou entrando, tá? Então, o que é que eu quero? Que vocês já coloquem esse problema. Professora, tem como ir mais a fundo no problema? Aqui tem, né? Que facilitou a comunicação entre as pessoas e... Deixa eu trocar essa palavra que estava repetida. Promoveu a exposição das crianças na internet, ocasionando situações de perigo, né? Para elas quem? As crianças, ok? Então, observem, aqui eu já estou dizendo que tem um problema, que elas estão sendo expostas, que isso é um perigo e tal. Então, já estou abordando o problema dentro do meu repertório. Então, eu quero que vocês tentem fazer isso. Eu vou deixar esse exemplo aqui
separado, porque depois eu vou precisar dele novamente, e aí depois a gente retoma, tá? Então, quando for colocar repertório, sempre deixar o problema da tese já explícito no repertório, ok? E se o meu repertório tiver na argumentação, mesma coisa, tá? Eu vou colocar assim. Repertório na introdução ou na argumentação. Você vai colocar do mesmo jeito, ok? Uma coisa importante é o que você tem que entender para que serve o repertório. Eu sei que todo mundo já sabe, mas eu vou dizer aqui de uma forma explícita, tá? Ó, para que é que serve esse repertório? Você tem que entender para saber o que é que você vai dizer depois dele, depois desse repertório fazer a articulação. Observe, para que serve esse repertório? O meu repertório, ele vai servir para apresentar semelhanças, apresentar contrapontos, ou então para apresentar exemplos, certo? Então, veja, o que você vai escolher o que dizer depois de acordo com o que você quer mostrar com o repertório, ok? Então, se eu quero mostrar qual é a semelhança entre o repertório e aquele problema que estou discutindo, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, um conectivo de semelhança. Semelhantemente, analogamente, nesse sentido, nesse contexto. O que é um contraponto? É uma oposição, tá? É quando eu quero dizer assim, olha, de acordo com aquilo que eu coloquei no repertório, né? Aquela realidade é diferente da realidade que eu estou discutindo, tá? É isso que é um contraponto, é uma oposição. Se eu vou colocar uma oposição, eu vou colocar um conectivo de oposição, né? No entanto, entretanto, mas, porém, tá? E se eu quero utilizar esse repertório, né, como um exemplo, né? Aí você coloca, diante disso, nota-se que o problema relatado pode exemplificar a realidade atual e vai mostrar qual é essa realidade atual. Então, observe, você sempre vai usar o repertório para isso, para mostrar semelhança entre o que apresentou no repertório e o que você está falando. Por exemplo, você vai apresentar um filme. Então, qual é a semelhança entre aquela narrativa do filme e o problema que você está discutindo, tá? Então, é isso. A realidade do filme é oposta à realidade que eu estou discutindo. Põe um conectivo de oposição. Mas precisa deixar isso bem explícito. Preste atenção no conectivo. É por isso que é muito importante, sempre depois do repertório, finaliza o período, coloca um conectivo, certo? Põe o conectivo para quê? Para mostrar, porque se eu quero mostrar uma semelhança, vou colocar um conectivo de semelhança. Se eu quero mostrar uma oposição, vou colocar um conectivo de oposição, tá? Então, sempre façam isso. Sempre coloquem um conectivo que estabeleça o sentido do que você quer colocar. Até aqui tudo bem, minha gente? Sim. Sim. Aqui eu tinha que separar, agora que estou vendo o que aqui eu disse para articular a tese. Repertório na argumentação. Depois eu vou mandar esse arquivo para vocês, viu? Vamos lá, dando continuidade. Outra coisa que eu quero chamar... não, eu quero mostrar um exemplo para vocês antes de ir para o próximo tópico. Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar no texto isso que eu acabei de explicar. Prestem atenção.
Aqui, ó. Aqui é uma redação nota 1000, tá? Eu vou ler só essas primeiras linhas, porque é isso que eu quero mostrar para vocês. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Observe que até aqui o tema do ano passado era a democratização do acesso ao cinema, tá? Então, observe que até aqui ele ainda não falou nada de cinema. Mas observe que aqui, quando ele vai fazer a ponte de semelhança, ele vai sim citar a questão do cinema. Semelhantemente a essa época, observe, ou semelhantemente. Então, o que é que ele quer mostrar aqui? Ele quer mostrar uma semelhança entre o que está lá no repertório e o que ele está discutindo. Semelhantemente a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado. Quando ele coloca que o cinema é feudalizado, o que é que ele está fazendo? Ele está articulando ao repertório dele, porque aqui em cima ele falou dos feudos, tá? Isso é uma das formas de fazer a ligação, tá? Vocês podem fazer dessa forma, pega o problema que está lá no repertório e traz aqui para frente, tá? Articulando com o seu problema. Ou você pode fazer como eu falei antes, você pode já inserir o problema da sua tese aqui no repertório, tá? Então, por exemplo, aqui no repertório ele já poderia falar da questão dos cinemas, que as pessoas tinham dificuldade de acesso aos cinemas. Aqui nesse repertório. Pronto, já ia ficar bem articulado, tá? Então, veja, preste atenção. Aqui ele falou dos feudos, tá? Ele falou dos feudos. Ele segrega, o feudo segrega. Aqui na frente, ele falou do tema, né? Que é a questão de o cinema, né? Ser um meio de facilitar a cultura. Aí, observe. Ele não falou de cinema aqui no repertório. Mas o que foi que ele fez? Ele pegou e falou dos feudos, quando foi falar do cinema, ele meio que inverteu, certo? Então, tem que fazer isso, tem que fazer essa ponte. Se por acaso não já colocou o problema da sua tese aqui em cima, aqui no repertório, o que é que você vai fazer? Você vai pegar algo que você mencionou aqui, tá? Algo que você mencionou aqui no repertório e apresentar depois, quando for colocar a sua tese, quando for fazer a sua ligação, tá? Então, existem essas duas possibilidades. É pegar sempre o problema de um e colocar no outro. Pegar um elemento do repertório e colocar na tese. Ou então, pegar um elemento da tese e colocar lá no repertório. É isso que precisa acontecer. E aí, meu povo, tá complicado? Não. Deu para compreender direitinho? Sim. Pronto. Então, vamos dar continuidade. Deixa eu ver. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é com relação à finalização dos parágrafos da argumentação. É sempre um problema, né? Eu expliquei para vocês que uma das formas de você finalizar os parágrafos da argumentação, né, é você dizer, mostrar a necessidade de se fazer algo, né? Todo mundo já sabe disso, já expliquei para vocês. Inclusive, foi uma das sugestões que eu dei que eu mais enfatizei, tá? Porém, o que é que está acontecendo? Quando você for finalizar dessa forma, né, apresentando a necessidade de se fazer algo, você não pode colocar um agente que você não citou no seu texto, certo? Então, por exemplo, lá na minha argumentação, eu fiquei falando o tempo inteiro que o preço do ingresso do cinema é caro. Em nenhum momento algum eu falei do governo, eu só disse que o preço do ingresso do cinema é caro. Aí, no final do meu parágrafo, eu pego e digo que o governo deve baratear os ingressos, né? Deve diminuir o preço dos ingressos. Mas na minha argumentação, eu não falei do governo em momento algum, não falei nada relacionado ao governo, eu só estava falando dos preços. Está errado.
Se você não mencionou, se aquele agente não faz parte da sua discussão, você não pode mencionar ele para finalizar os parágrafos. Pode colocar na proposta de intervenção? Pode, já é outra história. Mas para finalizar os parágrafos, não dá certo. Não dá. Por que que não dá? Porque você não mencionou aquele agente em momento algum no seu parágrafo. Como é que você vai finalizar dizendo o governo deve fazer isso? Tá? Então, precisa prestar atenção no que é que você escolhe, tá? Se eu colocar aqui, não apresentar um agente que não foi citado no parágrafo. Vou abrir aqui de novo aquele texto para eu mostrar no texto, né, para vocês. Observe, aqui ele não retoma dizendo que precisa fazer nada não. Peraí, deixa eu ver se eu acho um aqui. Que eu ia usar outra, mas eu acho que eu acho alguma com ele dizendo que precisa fazer algo. Ver se eu acho. Vocês já deram uma lida nesse material aqui, meu povo? Conhecem esse material? Se não conhece é porque não presta atenção no que eu coloco no grupo, viu? Ninguém? Ninguém nunca viu esse material? Eu já dei uma lida em algumas. Então, não precisa ler todas, mas tenha uma curiosidade, gente. São redações nota 1000 do ano passado. Tenha uma curiosidade. Vai pegando ideias. Isso é um material muito rico. Achei. Preste atenção. Vamos ler aqui esse parágrafo rapidinho. Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Peraí, não? Não era isso que eu queria, não. Peraí. Eu queria era um parágrafo da argumentação. Pronto, achei. Achei. Vale ressaltar ainda que a realização por instituições não governamentais de projetos inclusivos que contam com sessões de filmes em ambientes comunitários não contemplados pelo acesso à TV à internet. Exemplo disso foi a transmissão do filme Cidade de Deus na comunidade onde ocorreram as filmagens, a fim de oferecer aos próprios atores a possibilidade de assistirem ao longa. Destarte evidencia-se a negligência estatal na democratização do cinema, visto que os referidos projetos são iniciativa de instituições privadas, aspecto abordado por Axel Honneth, o qual afirma ser dever do Estado a garantia do acesso às manifestações culturais, fato não verificado no país. Observe, aqui ele colocou negligência estatal. Ele falou do Estado, o Estado é um agente, então ele falou do Estado aqui na argumentação, no parágrafo dele. No final, é uma citação, tudo bem que seja uma citação, mas ele coloca assim, é dever do Estado a garantia do acesso às manifestações culturais. Por que está certo? Porque se ele disse que há uma negligência estatal, então está totalmente de acordo ele dizer que é dever do Estado a garantia do acesso a essas manifestações, certo? Então, aqui ele apresentou que é um problema do Estado. Então, nada mais normal do que ele finalizar dizendo que é dever do Estado dar esse acesso. Agora, se ele não tivesse falado de negligência estatal aqui nesse parágrafo, estaria totalmente incoerente ele finalizar dizendo é dever do Estado fazer isso, já que ele não falou do Estado em momento algum, né, no parágrafo. É isso que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Aí, muitas vezes vocês sinalizam assim, é dever das escolas orientar não sei o quê, não sei o quê. Só que nesse seu parágrafo aqui, você não falou nada de escola. Como é que você vai dizer que é o dever da escola, né?
inserir uma nova informação se você não falou nada de escola dentro do seu parágrafo. Então, quando for finalizar o parágrafo dessa forma, né? Quando for dizer assim, portanto, torna-se necessário uma intervenção do governo, não sei o quê, não sei o quê, você tem que ter citado a questão do governo na sua argumentação. Se o governo não foi mencionado em nenhum momento, né? Então você não pode colocar que o governo deve fazer alguma coisa, tá? Lembrando, isso só vale para finalizar os parágrafos, tá certo? Professora, então, mesmo que eu não cite o governo aqui na argumentação, eu posso colocar lá na proposta de intervenção, na conclusão? Pode, sem problema. Eu estou falando da finalização dos parágrafos da argumentação. Ok? Tudo certo? Tá dando para acompanhar? Sim. Tá sim. Outra coisa. Olha aqui o bate-papo. Aqui, às vezes eu clico no bate-papo e ele não abre. Vamos lá. Dando continuidade. Outra coisa que eu tenho a chamar a atenção de vocês é com relação à escolha da proposta de... Como é que vocês vão escolher a proposta de intervenção? Como é que eu vou escolher a minha ação? Como é que eu vou escolher o meu meio, né? Gente, precisa estar articulado aos dois problemas que vocês discutiram no argumento 1 e no argumento 2. Isso é uma falha frequente em todo mundo, tá? Na turma A, na turma D, na turma B. Todo mundo está errando isso, está esquecendo desse detalhe. Isso é muito importante, gente. Para que é a proposta de intervenção? Para resolver os dois problemas que vocês apresentaram na argumentação. Se você não mencionar na sua proposta de intervenção esses problemas, você não vai fechar a competência 3, não. Professora, o que é que tem a ver a proposta de intervenção com a competência 3? Tudo. Porque se você não faz isso, você vai falhar no projeto de texto. Então, como é que eu vou escolher? Como é que eu vou escolher a minha proposta de intervenção? Você vai escolher sua proposta de intervenção de acordo com o problema que foi apresentado no argumento 1 e o problema que foi apresentado no argumento 2. Professora, eu posso colocar articulado a tese, por exemplo, para resolver o problema que está na tese? Pode. Mas, se você colocar relacionado à tese, em algum momento da sua proposta, você vai ter que abordar o que você colocou no argumento 1 e o que você colocou no argumento 2. Tá? Um exemplo. Deixa eu pegar aqui uma redação que fica mais fácil e mais rápido. Deixa eu ver quanto tempo falta. 4 minutos. Vou pegar aqui uma redação para a gente entender melhor. Aqui no argumento 1, ele citou as altas taxas de comercialização, ou seja, o alto preço, né, do cinema, tá? O cinema é algo caro. Aqui ele colocou que a realização de ações governamentais, né, não são suficientes, tá? Aí, veja, ele vai lá e vai fazer a proposta de intervenção. Aí ele coloca: ao governo federal caberia ampliação de ambientes comunitários de exibição de filmes no país. Está associado, está articulado à discussão? Tá. Por quê? Porque aqui nesse parágrafo ele diz assim, ele diz que essas ações, né, de colocar cinema em locais de difícil acesso, elas são falhas ainda. Então, na proposta de intervenção, ele diz que tem que ampliar esses ambientes, tá? A fim de se democratizar o acesso ao cinema. Para isso, deveria haver não só a redução do valor dos ingressos nos cinemas. Aí ele fala do valor dos ingressos. Professora, está articulada a discussão? Tá, por quê?
Porque aqui em cima ele fala das altas taxas de comercialização, ou seja, ele está dizendo que o cinema custa caro, tá? Então, quando ele fala em reduzir os ingressos, é para resolver esse problema do preço dos ingressos, né? É isso que eu quero mostrar para vocês. Professor, e onde é que eu coloco? Eu vou colocar o meu problema do argumento no meio, na ação, no efeito, onde você quiser. Os lugares que fica melhor de você colocar, de você deixar evidente que está resolvendo aquele problema, é na finalidade, tá? É na finalidade, ou então em um detalhamento, certo? Ou na finalidade ou no detalhamento. Mas em algum momento da sua proposta de intervenção, tem que aparecer o que você colocou no argumento 1 e o que você colocou no argumento 2. Ok? Tudo certo até aqui? Sim. Vou finalizar aqui, para ele não finalizar na minha cara, que eu não gosto, e a gente retorna, tá? A gente vai para a segunda parte.